Uau, eu sempre gosto de compartilhar com vocês experiências, eu gosto de poder realmente transmitir para vocês conhecimento sobre tudo aquilo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, através das experiências que o grande Criador do Universo oportuniza que a gente venha a viver, a ser, experimentar. E eu estava ali sentado agora após um processo de profunda reflexão, analisando sobre o contexto que nós estamos vivendo na sociedade atual. É um contexto fragmentado, é um contexto de mentira, onde as pessoas elas têm que competir sempre entre elas e elas esquecem que o princípio básico é você competir com você mesmo. E por que hoje nós vivemos em uma sociedade tão desequilibrada? Por que nós vivemos em uma sociedade que mente tanto e que valida essa mentira com o seu comportamento? Essa sociedade, ela não aprendeu que a verdade sempre será a verdade. Se nós analisarmos nas escrituras sagradas, a gente percebe que em todas as situações, em todas as ocasiões, em todos os tempos, existiram os traidores. Mas a gente percebe que no final da história, sempre os traidores se deram mal. Então aprenda uma coisa e carregue isso dentro da sua memória e sempre reflita quando você for trair alguém. Em todo o processo da história, em toda a existência, até mesmo na minha vida, eu tenho percebido esse comportamento. Sempre o traidor, ele se dá mal. Por quê? O traidor, ele engana, o traidor, ele mente, o traidor, ele perde todo o senso de escrúpulo, o traidor, ele não age com a razão, porque o traidor, simplesmente, ele não tem razão. O traidor é alguém que quer usurpar alguma coisa das outras pessoas, é alguém que quer ter um direito, que quer ter um poder que ele não tem. E nós temos vários traidores na nossa vida, nós temos vários traidores na nossa nação, nós encontraremos vários traidores na história da humanidade. Jesus Cristo, o Messias, Jesus Cristo, o grande mentor, Jesus Cristo, aquele que eu sempre sigo, porque foi um exemplo, foi o maior e o melhor e será sempre lembrado pela sua história. Se eu tiver de dizer para você, eu tenho um ídolo, meu ídolo é Jesus Cristo. Por quê? Jesus foi tentado, Jesus foi provado, Jesus foi julgado e Jesus venceu e se tornou soberano. Então eu aprendi o seguinte, no final da história, sempre o julgador, sempre o traidor, sempre o enganador, sempre o ladrão, o fanfarrão, ele vai sair por baixo. Por quê? Existe uma lei de causa e efeito. Mesmo antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo, nós compreendemos que já existe um padrão, já existe leis da natureza, leis de princípio, lei da causa e efeito. Estudando sobre os iniciados, que é o livro de Hermes Trismegisto, esse livro é um livro fantástico, é o Kybalion. O Kybalion fala exatamente o seguinte, tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Para toda ação que nós desempenharmos, nós teremos uma reação. Então o mundo que nós vivemos é apenas uma manifestação material de tudo aquilo que nós manifestamos no nosso plano e no nosso mundo físico. Ou seja, no mundo físico mental, porque é um mundo da mente, é uma expansão do espírito. Ou seja, tudo aquilo que a gente manifesta na nossa imaginação, a gente cria no nosso mundo físico. Mas existe um mundo que é o nosso mundo, mas esse nosso mundo nem sempre é um mundo que é composto por valores, por ética, por moral. Se você pegar alguém que nasce em um bairro muito pobre, em uma favela, você vai compreender que geralmente essas pessoas elas não têm poder de argumentação, elas não têm poder de persuasão. Então, o que é que elas fazem? Elas pegam uma arma que lhes foi entregue por um traficante e elas supostamente elas imaginam que elas têm poder e elas começam a violentar o direito dos outros. Por quê? Elas não têm uma consciência, elas acreditam que para você ter essa caneta, você tem que tirar de alguém. Elas não acreditam na própria capacidade que elas têm, elas não acreditam que elas podem ser livres. E aí elas combatem o quê? Elas combatem as autoridades, elas lutam contra um sistema, mas elas produzem o próprio sistema, e esse sistema que elas produzem entra em choque com o sistema da verdade, porque esse sistema deles é uma grande mentira, uma grande farsa. Pessoas idiotas e medíocres sempre serão dominadas por pessoas que têm
um padrão mais elevado de conhecimento e que sabe como se impor e que tem a arte da persuasão. Então a gente deve compreender o seguinte: não adianta você fazer o mal, não adianta você ser alguém enganador, usurpador, não adianta você ser um ditador. Eu já presenciei o fim de vários tiranos, de vários ditadores. Se você ler as histórias dos reis, dos príncipes, pô, caramba, quanto mais violentos, quanto mais ditadores tiveram uma morte trágica. Um exemplo, como morreu Adolfo Hitler, como morreu Saddam Hussein, como morreu Bin Laden e vários outros que na história recente também a gente pode comprovar isso, que o mal sempre perde. No final das contas, o bem sempre prevalece. Por que eu estou relatando isso agora? Nós vivemos um momento no Brasil crucial, onde o mal está tendo total controle. Mas esse controle que o mal tem, por que um homem tem poder de cometer arbitrariedade sobre uma população inteira de um país tão grande como o Brasil? Sendo que nós temos OAB, nós temos várias organizações, nós temos uma sociedade civil organizada, entre aspas, porque a sociedade brasileira é totalmente desorganizada, desequilibrada, e a Covid fomentou ainda mais esse desequilíbrio, essa desorganização. Então o Brasil é um país que vive uma doença crônica, porque além de ser um país de uma cultura corrupta, é um país também de uma cultura medíocre. Toda cultura corrupta é uma cultura medíocre. A partir do momento que eu acredito que eu tirando do outro eu vou levar vantagem e que eu não tenho a capacidade de conquistar pelos meus próprios méritos, porque o Brasil não existe meritocracia. No Brasil você dá o poder a alguém porque esse alguém aparentemente é bonzinho, mas você não avalia a história, você não avalia a capacidade intelectual e moral dessas pessoas. Então, quando a gente coloca o poder na mão de pessoas inescrupulosas, quando a gente dá autoridade para que pessoas que não falem a verdade nos domine, nos controle, nos manipule, é exatamente a mentira que nós teremos que viver. E a cada dia no Brasil a gente acorda para viver uma mentira diferente. Pouquíssimas pessoas estão trabalhando no campo do despertar. E nós estamos passando pelo despertar. Eu acredito que está sendo dada uma grande oportunidade pelo plano espiritual para que o brasileiro desperte. Mas nós iremos passar por dias de terríveis agonias e angústias, mas o culpado de tudo isso é você. Não adianta colocar a culpa no grande Criador do universo, não adianta colocar a culpa em Deus, o culpado é você. Você é medíocre, você é idiota e você está colocando autoridade e poder em pessoas que não merecem ter autoridade e poder. Cada pessoa tem o poder sobre a sua vida que você entrega para eles. Tudo que existe no mundo é fugaz. Os poderes são fugazes. A justiça é fugaz. É você que atribui poder para que eles tenham poder sobre você. A partir do momento que você despertar, você vai ver o seguinte: você é a imagem e semelhança do todo, do grande Criador do universo. Então você só deve obediência ao grande Criador do universo e a mais ninguém. Todo poder que tem no mundo e que vem do homem é um poder de imposição, é um poder de controle. E a partir do momento que você pega esse código, você vai se transformar em alguém livre. Que esse vídeo possa realmente chegar ao conhecimento de pessoas que precisam da libertação e que são escravas no momento. Gratidão, grande Criador do universo, é o plano espiritual. Agradeço aos meus mentores por esse silêncio, por essa mentoria e por essa condição de poder salvar pessoas e transformar vidas. Sucesso sempre, o